E agora, voltando para o início da sua carreira, você mesmo colocou que começou ali a pesquisa raiz no Pesquisa aí. Datafolha, mais Quant. Como foi esse início, assim? Como era a pesquisa e o mundo Como era, né? naquela época? Pois é, fico me perguntando até agora, gente, como era, né? Mas era muito bem planejado, era algo assim, é, muito bem construído também, né? Embora existisse só guia de ruas, não existia o Waze, né? A gente sempre fica perguntando como que era o mundo, como que eu dirigia antes sem Waze, né? Então, não dirigia. Mas a pesquisa funcionava mais ou menos assim. Tinha um time grande que fazia todo o planejamento amostral, né? Então, era um time de estatísticos que estudavam muito bem né, os mapas. Então, eu lembro dos mapas da cidade todas, da cidade de São Paulo, pendurados assim nas salas. Então, eram vários andares, porque tinha escritórios também em todas as regiões do país, né? Então, eu estava aqui no centro de São Paulo. O Datafolha é o Instituto de Pesquisas da Folha, né? Então o instituto não era na Folha de São Paulo, mas era bem pertinho ali da redação. Então tinha andares só com mapas onde a gente entendia quais os maiores pontos de fluxo. Então aí os estatísticos faziam umas projeções de um mar de tipo quais os maiores pontos de fluxo de São Paulo, através de medição manual. Não sei como eles faziam isso na época. Isso foi 99, né? Entrei lá em 99. Então, eles mandavam a gente para esses pontos de fluxo. Então, quais eram? As grandes avenidas, Avenida Paulista, no centro da cidade, perto dos metrôs. Né? Ele fala, ponto de fluxo onde tem metrô, maior circulação de número de pessoas. E lá a gente aplicava pesquisa de opinião, que eram aqueles estudos que saíam na Folha de São Paulo aos domingos. Né? Então, o jornal era desse tamanho, dessa grossura, porque saía uma pesquisa em primeira mão do Datafolha sobre, por exemplo, o aborto no Brasil. Né? Então, eram as pesquisas de opinião e comportamento. E eu participei de muitas assim nessa coleta. E tinha pesquisa sobre vários temas que o nosso demandante era a redação, a Folha de São Paulo, que era o cliente. E a gente fazia as pesquisas de opinião para embasar as matérias. Então, era esse tipo de pesquisa. Tinham as eleitorais também, que a gente também ia para as ruas, mas também fazia por telefone, né, na época. Então, era assim esse processo, né? Então, a gente tinha, quando eu era da coleta, então tinha o pessoal da amostra, que nos dava os pontos que a gente tinha que ir, e o tema que a Folha de São Paulo definia qual era. Né? Mas tinha também as pesquisas de mercado, que aí eram clientes de vários mercados. Então, alimentação, varejo, indústria, enfim, de vários tipos de indústria. E aí, quando era pesquisa de mercado, era uma pesquisa quantitativa, né? Uma pesquisa ad hoc, né? Que era sob encomenda. E também seguia o mesmo processo que a gente fazia ou via telefone, que era um sistema CAT, a gente ligava tinha um mailing que a gente rodava via sistema e a gente ligava para as pessoas. Na época, as pessoas atendiam o telefone, isso eu me lembro. Na época, as pessoas atendiam o telefone. Hoje em dia, já não está bem assim, né? E aí, a gente também fazia nos pontos de fluxo. Então, a gente pedia licença para a pessoa, se ela podia responder uma pesquisa em até 5 minutos. Eu lembro que era breve também, mas era uma pesquisa onde a gente ia com prancheta dos principais pontos de fluxo. E era dessa maneira, né? 100% presencial ou por telefone, mas eram mais pesquisas na rua, eu lembro, do que por telefone. Porque também tinham preços diferentes, né? Na pesquisa de mercado, eu lembro que era diferente, assim, em questão de valores, né? Então, se a consultoria, se a gente está fazendo consultoria com pesquisa no ponto de fluxo, era um outro valor, né? E aí era dessa forma, assim, que eu me lembro, né? Porque já faz bastante tempo. Mas isso foi uma das etapas, né? Depois eu fiquei mais tempo na parte de análise também, né? E aí eu lembro que aprendi bastante, assim. Então, eu era uma pessoa júnior ali aprendendo a fazer análise de pesquisa, né? Então,
E aí, né, eu lembro que eu aprendia com as pessoas mais sêniores lá, que me orientavam e falava assim, olha, aqui você vai ter que se isentar de muitas coisas. Então, você vai ter que olhar com isenção máxima, só olha para o dado. Como era pesquisa quant, não era quali, então era um pouco mais fácil de se isentar dos seus vieses, né? Então, como era só dado, então, assim, só tinha que prestar atenção no dado. E fazer essa compilação e chegar em algumas análises. Mas até você ter essa cancha, né, de você entender visão de negócio e, tipo, e fazer algo que tenha valor agregado, assim, numa análise de pesquisa, demorou um tempo, né? Não foi assim... Eu digo assim, a Datafolha e o Ibope foram institutos que me ensinaram a fazer essa operação de pesquisa, assim, entender as etapas, tudo que envolve, mas a parte de analítica mesmo, assim, fui aprendendo depois com o tempo, né, com a vida. Então, foi uma escola mesmo. Foi uma escola muito interessante, assim, porque é diferente quando você está no cliente, que você encomenda a pesquisa de alguém, você já sabe como foi o processo, né? Que não é simples. E é diferente também fazer a pesquisa remota, né? É bem diferente. Então, a gente entende assim que é legal passar por esse... Quem é pesquisador sabe, né? Tipo, é legal passar por esse momento de pesquisa no touch, assim, tendo touch com o cliente ali na vida real, na rua, sabe? É bem diferente. Você aprende mais, né? Você tem um negócio que você está ali no dia a dia, você entende algumas percepções do cliente que não ficam implícitos ali no online, né? Então, no físico, ali no presencial, realmente tem algumas coisas que, para a antropologia, ficam mais ricas, assim, tá? Para pesquisa design, a gente costuma fazer muito remoto, né? Porque é rápido, mas, de fato, você captura coisas ali no presencial que te trazem mais elementos para enriquecer ali sua análise, sabe? Tem vantagens e desvantagens, né? Cada método. Tipo, exatamente. O remoto ele é mais rápido e você consegue mais volume, o presencial ele é mais demorado, mais custoso, mas Sim. Ao mesmo tempo você pode trazer mais riqueza de detalhes. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo, ou clique aqui e siga o canal da Tuya e assista todos os vídeos.